Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 30 de novembro. O presidente Lula planeja lançar no início do ano que vem um programa de oferta de crédito para as classes baixas. Hoje, 76% dos brasileiros fazem parte das classes C, D e E. Elas respondem por quase metade do consumo do país. Lula pediu estudos ao Ministério da Fazenda e ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. A ideia é que o programa barateie e facilite o acesso a linhas de financiamento em uma tentativa de aquecer a economia brasileira no próximo ano. E o Senado Federal aprovou a taxação de offshores e do fundo de super ricos. O projeto de lei que prevê a cobrança do imposto de renda dos fundos offshores e exclusivos segue para a sanção presidencial. Em rápida votação simbólica, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que prevê a tributação dos fundos de bilionários no Brasil, conhecidos como fundos exclusivos e fundos de offshore. O relatório do senador Alessandro Vieira manteve as alterações feitas pela Câmara e não promoveu novas modificações. Por isso, na semana passada, o projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Vieira manteve as alíquotas definidas pelos deputados na Câmara, que estabelecem uma cobrança padrão anual de 15% sobre os fundos de offshore e a fixação em 8% da alíquota de atualização patrimonial até 31 de dezembro de fundos de investimento no exterior e no país. Com a tributação das aplicações no exterior, a estimativa do governo é de arrecadar 7 bilhões em 2024. Para os fundos de investimentos exclusivos, o esperado é arrecadar 13 bilhões de reais. A medida é importante para adequar a regulamentação dessas operações aos padrões internacionais. O governo calcula aumentar a arrecadação com a medida de mais de 3 bilhões de reais este ano e de 20 bilhões de reais em 2024. Essa é uma das pautas do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não informou novas projeções, mas lembrou que o texto, como ficou na Câmara, pode elevar a arrecadação, além de permitir o aumento do número de investidores. A Polícia Federal deflagrou hoje a 22ª fase da Operação Lesa Pátria. São cumpridos 28 mandados judiciais contra suspeitos de ataques a Brasília em 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre 25 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, sendo 1 em Conselheiro Pena, 1 em Sacramento e 8 em Uberaba, onde também são cumpridos 3 mandados de prisão preventiva. Outros 15 mandados são cumpridos em cidades de Santa Catarina. O objetivo é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. Houve ainda ordens de bloqueio de bens dos investigados para restituir os prejuízos causados ao patrimônio público, estimados em mais de 40 milhões de reais. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. Nos destaques internacionais, na Ucrânia, devido à proximidade dos combates com as tropas russas e aos cortes de eletricidade constante, os perigos em torno das usinas nucleares do país aumentaram. Na França, onde visitou um local onde serão enterrados resíduos radioativos, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os perigos em torno das usinas nucleares ucranianas se multiplicaram. Sobre a central de Zaporizhia, a maior da Europa, o argentino disse: há toda uma gama de perigos que estão se multiplicando e que acho que estarão conosco até o fim do conflito. Com a nossa presença contínua, estamos tentando mitigar um pouco, ter um efeito dissuasivo em todos, evitar que a miséria desta guerra seja agravada por um acidente com consequências radiológicas. Pour éviter que à la misère de cette guerre, on ajoute un accident avec des conséquences radiologiques, n'est-ce pas? Grossi também mencionou cortes de energia, que representam um risco para a função de resfriamento dos reatores. A usina de Zaporizhia caiu nas mãos do exército russo em março de 2022.
Desde então sofreu um incêndio e foi cortada da rede elétrica em várias ocasiões. Uma situação precária que gera o temor de um acidente nuclear importante. As partes em conflito trocam acusações de quererem provocar uma catástrofe. O Google chegou a um acordo com o governo canadense para a compensação financeira aos meios de comunicação. O primeiro-ministro Justin Trudeau celebrou a finalização das negociações. Depois de meses de negociações, o gigante californiano concordou em pagar uma compensação aos meios de comunicação do país pela distribuição dos conteúdos. O Ministério do Patrimônio celebrou a resolução e informou que o Google vai proporcionar uma ajuda financeira anual de 100 milhões de dólares canadenses, indexados em função da inflação. O país conservou o direito de reabrir o acordo se forem negociadas melhores condições em outros lugares. O primeiro-ministro Justin Trudeau afirmou que o acordo garante que os jornalistas, mesmo de pequenos meios locais, vão receber o apoio durante os próximos anos. Inicialmente, o governo queria um acordo de 172 milhões de dólares canadenses. Uma lei de notícias online, conhecida como C-18, vai entrar em vigor em 19 de dezembro para obrigar as empresas a celebrar acordos comerciais com os meios de comunicação para a distribuição dos conteúdos nas plataformas. O objetivo é frear a deterioração da imprensa no Canadá, já que a verba de publicidade se deslocou dos veículos para os gigantes digitais que replicam o conteúdo. Inicialmente, o Google tinha criticado o acordo e cogitou o bloqueio de sites no motor de busca da empresa. A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, bloqueou o acesso a conteúdos informativos nas plataformas do Canadá desde 1º de agosto. E um centro voltado para análise de ameaças, compartilhamento de melhores práticas e desenvolvimento de treinamentos do Google foi inaugurado em Málaga, na Espanha. A unidade é considerada o maior centro de cibersegurança da gigante de tecnologia na Europa. A gigante de tecnologia escolheu Málaga, no sul da Espanha, para desenvolver ferramentas de combate às ameaças cibernéticas em uma colaboração público-privada com instituições, empresas e governos europeus. O Centro de Cibersegurança que estamos lançando hoje em Málaga foi concebido para ser um hub para toda a Europa. Estamos reunindo líderes de segurança cibernética de todo o Google e da Europa. Também vamos usá-lo como base para treinar novas gerações de especialistas em segurança cibernética. O Google, alvo frequente de hackers, disse que o centro vai analisar ameaças, compartilhar melhores práticas e desenvolver treinamentos. A empresa americana anunciou ainda que vai doar 10 milhões de dólares a universidades de 8 países europeus para treinamento em segurança cibernética. Esta é a terceira sede de segurança de tecnologia do Google na Europa, depois de Munique, especializada em privacidade, e Dublin, especializada em conteúdo. A chegada da empresa a Málaga contribui para a transformação da cidade num hub europeu para o setor tecnológico, onde estão Oracle, Vodafone e Capgemini. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, afirmou dias atrás que o sistema de transportes da capital não estava pronto para os Jogos Olímpicos, que vão ocorrer entre julho e agosto do ano que vem. Nesta quarta-feira, ela reiterou que ainda há trabalho a ser feito, mas que está comprometida a fazê-lo. Sobre os transportes, ainda há trabalho a ser feito e terá de ser feito. Tudo o que faço é escutar. Eu também utilizo o metrô e penso, essa é a decisão que fizemos. Nós somos transparentes. Não estamos saltitando e dizendo que tudo é fácil, tudo está pronto, tudo está acabado. On n'est pas en train de sauter comme des cabris en disant tout est facile, tout est prêt, tout est fini. Na semana passada, a prefeita afirmou que o sistema de transportes da cidade não vai estar pronto para os Jogos Olímpicos. Em entrevista ao canal TMC, Anne Hidalgo revelou que os transportes e os alojamentos de pessoas em situação de rua não vão ficar prontos a tempo. A mobilidade na região da capital francesa, que vai receber a maioria dos quase 15 milhões de espectadores esperados para os Jogos, representa um desafio para as autoridades. No final de outubro, o ministro dos Transportes, Clément Beaune, reiterou o compromisso de que 100% dos locais de competição devem ser acessíveis por transporte público. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.